Tá bom. Ninguém levantou dúvida, eu posso ir para uma próxima questão que eu achei interessante? Olha o perigo que é isso, né? É o seguinte, é uma questão da lista 4, envolvendo ordenação, que vai falar sobre um vetor. Ela fala, se eu não corrigir ainda a lista, ela fala do vetor estar arrumado. Eu acho que é mais intuitivo falar que o do vetor estar separado, tá? Então, ela é uma questão que ela fala o seguinte, olha, um vetor, vamos colocar aqui um pouco de notação, um vetor VP ponto R, né? Então P e R estão dentro do vetor, são os extremos ali, esquerdo e direito, ele está separado se existir algum índice J, tá? Se ele está separado, quer dizer que tem algum índice J, né? Se existir um J aqui, vamos dizer um J entre P e R, então tem que ser um índice que está dentro do vetor. Só abrir aqui para a gente não morrer de calor. Ou eu, pelo menos, não sei como que vocês estão, mas... Então, se existe um índice J ali, para o qual vale o seguinte, tal que todos os elementos que estão de P até J menos 1 são menores ou iguais do que o VJ, que por sua vez é menor do que os elementos que estão depois dele, né, de VJ mais 1 até R. Vocês reconhecem isso? Isso aqui está dialogando com o que a gente estudou sobre ordenação, gente? Só para a gente se situar. Que rotina que a gente estudou que deixa um vetor necessariamente dessa forma? Não, é a rotina do Quick. A rotina que está lá no coração do Quicksort é justamente a rotina de separação, que separa em torno de um pivô, né? Ficam todos os menores ou iguais antes do pivô e os maiores depois do pivô. Então, até o fato de eu chamar de dizer que o vetor está separado é uma referência a essa rotina que resolve o problema da separação em torno de um pivô. Mas notem que aqui, e por isso que eu gosto dessa questão, ela dá uma invertida na questão que, assim, ela não está pedindo para a gente pegar um vetor, pegar um pivô e separá-lo. Isso a gente estudou como fazer. Não é isso que ela está pedindo. Ela está falando, olha, se tiver um vetor, te entreguei um vetor, está aqui um vetor que começa em P e termina em R, né, um pedaço de vetor ali. Se tiver um vetor para o qual existe algum índice J que satisfaz isso, eu digo que ele está separado. E daí, ela levanta a questão de bolar um algoritmo que determina se um vetor está separado ou não. Não é para mudar ninguém de posição, não é para separar o vetor, é para determinar, olha, esse vetor, como ele está aqui, ele está separado? Essa que é a questão. Perceberam como muda? Então, para a gente se situar aqui, ó, vamos pegar esse vetor aqui, por exemplo. 1, 4, 3, 2, 5 e 6. A pergunta é, esse vetor, que tem esses elementos aí nessa ordem, ele está separado? Ou seja, existe algum J que faz às vezes de pivô, né, que está na posição que só tem os menores para um lado e os maiores para o outro? É essa que é a questão. Esse cara aí está? Tipo, para um dos lados pode ter nenhum elemento? Para um dos lados pode ter nenhum elemento. O que você está observando é que se o menor elemento estiver na primeira posição ou o maior estiver na última, já é uma condição suficiente para estar separado, né? Se eu olhar para o 1 aqui, todo mundo à esquerda dele, ou seja, ninguém é menor ou igual que ele, todo mundo à direita é maior porque, afinal, ele é o menor elemento. Outro cara que faz isso é o 6, né? O 6 também tem essa característica de modo complementar. Ele é o maior elemento desse pivô, então todo mundo à direita é maior, todo mundo à esquerda é menor. Um que resolve essa questão também de modo não trivial é o 5, né?
o 5 não tem subproblema vazio, não tem subvetor vazio, e ainda assim, todo mundo à direita dele é maior ou igual que ele, e todo mundo à esquerda é menor ou igual. Todo mundo à direita é maior e todo mundo à esquerda é menor ou igual. A igualdade estou jogando para lá. Nesse caso não tem igual, né? Então tudo bem. Os outros todos eu acho que não satisfazem, né? Então, para perceber isso, é só olhar, ó, vamos ver, né, para pegar o feeling do problema, já que a gente tem que bolar um algoritmo que determina isso, né? O que a gente está olhando? Olha para o 4. Daí você olha à direita do 4, tem alguém que é menor do que ele, já morreu. Esse cara não pode ser, não tem chance de ser. Olha para o 3, à direita dele tem alguém maior? Tem. Alguém menor, perdão? Tem. À esquerda tem alguém maior? Também tem. Essas duas condições matam ele como J candidato a satisfazer isso aqui. Faz sentido? O 2 é a mesma coisa, né? O 2 só tem gente maior à direita dele, então beleza, mas à esquerda ele tem um que é menor. Se não tivesse o 1, o 2 seria, né? Vamos brincar com isso, só para... Se não tivesse o 1, o 4 continuaria não sendo porque ele tem gente menor à direita dele. O 3 continuaria não sendo porque ele tem gente maior à esquerda e menor à direita. Mas aí o 2 seria. Correto? Não, estou falando besteira, né? Não faz nenhum sentido. Na verdade é o contrário. Tá vendo? Olha como dá nó na cabeça, né? O famoso só estava testando se vocês estavam prestando atenção. O 1 era o único que não violava com o 2. Eu inverti a lógica aqui na minha cabeça. O 1 não era um problema para o 2 à esquerda, mas o 3 e o 4 sim, são elementos maiores que estão à esquerda dele. Né? Então é o 3 e o 4 que proíbem o 2 de ser um J candidato à separação. Né? O 1 não está fazendo nada de mal, e me embolei aqui. Beleza? Fez sentido, gente? Entenderam o problema? Se entenderam o problema, vamos lá. Me deem aí uma ideia a alto nível de um algoritmo para resolver esse problema. Para cada posição, olhar para as posições à esquerda, se tiver alguém maior, retorna falso. Se não tiver, continua. Aí olha para as posições à direita, se tiver alguém menor, retorna falso, se não, é verdadeiro. Gostei. Isso é uma coisa importante a gente ter em mente. Muito obrigado. Eu elogio, depois eu critico, tá? É assim, tá? Só fica tranquilo. Mas é o seguinte, você pensou, vou testar todos. E é uma coisa que a gente tem que testar. Eu já devo ter falado para vocês em algum momento. Tem uma frase famosa na computação. Obviamente ela é famosa em inglês, mas a versão em português é: otimização prematura é a origem do mal. É muito estranha essa frase, mas é sério. Você já deve ter se deparado com isso. Vocês começam a resolver um problema e vocês não conseguem codar. Porque vocês vão começar e você já começa a ver problemas dentro de problemas. Porque você fala assim, eu tenho que calcular o mínimo para resolver isso aqui. Mas qual a melhor forma de calcular o mínimo? Agora tem que fazer isso. Não, mas qual a melhor forma? É bom comecem com algo que funciona, sabe? Eu falo isso nossa, eu demorei tanto para aprender isso e até hoje eu erro isso, gente. Então assim, não é uma lição da qual que eu não aprecio, sabe? Porque faz falta, assim. Então às vezes a gente se bloqueia tentando melhorar todo aspecto do código e não chega a ter um código funcional. Então esse é um lugar para começar mesmo. Olha, a gente sabe qual é o critério. O critério é que todo mundo à esquerda tem que ser menor, todo mundo à direita tem que ser maior e igualdade fica para a esquerda. A gente sabe disso. Então testa todos. É um lugar para começar. Só um cuidado na hora de... Eu falei que eu elogio, depois eu critico. Você falou alto nível, então não quer dizer que estava errado, mas uma coisa que tem que tomar cuidado. Se você está testando um certo cara, por exemplo, estou testando o 4. Né? E daí eu detectei que tem alguém menor do que ele à direita dele. Eu não devolvo falso, toma cuidado. Eu aborto o teste do 4. Eu só mato, não acabou a função. Porque para ser verdade basta existir um J. Então eu aborto aquele teste, né? Então alto nível algoritmo percorre o vetor da esquerda para a direita. Para cada elemento que você estiver apontando, você testa se ele é um pivô válido, vamos dizer assim. Né? Se ele é um J válido para isso aqui. Se ele não for, desiste dele, mas continua testando. Você só vai devolver falso se nenhum deles for. E se um for verdadeiro, acabou, porque só precisa de um J. Tá? Concorda? Então, alto nível, dá pra gente visualizar esse algoritmo alto nível? Um laço externo, em cada iteração do laço externo, do laço a gente chama uma funçãozinha, que faz o quê? Passado um J candidato para ela vai olhar todo mundo à esquerda e ver se é menor ou igual. Vai olhar todo mundo de J mais 1 para frente e ver se é maior. Se for, ela devolve true. Se não, ela devolve falso.
Mas a funçãozinha lá dentro, né? E daí eu desisto daquele cara e vou testar o próximo. Se devolver true em algum momento, eu já acabou. Pode perguntar. A ideia de ordenar de um lado e depois ordenar meio que ao contrário do outro é pior que essa. E daí só tem que comparar planos do lado. Por exemplo, se ele ordenasse ali, você tinha que comparar com 4, e do outro você teria que comparar com o próximo. Ela é pior pelo seguinte. Deixa eu elaborar na sua ideia, porque embora nesse momento ela não seja uma boa ideia, esse tipo de raciocínio é bom ter. Então assim, imagina que eu vou pegar o 3 aqui como meu candidato. Não estou dizendo que ele é a solução, não, ele não é. Mas eu vou pegar ele e você está falando, olha, eu tenho 2 subvetores. Se eu ordenar esse cara aqui em ordem crescente, o maior cara que eu vou olhar vai estar nessa posição, então eu não preciso olhar no vetor inteiro. Se eu ordenar esse cara aqui em ordem decrescente, o único cara que eu tenho que olhar, ou em ordem crescente mesmo, daí eu olho para o último, tudo bem também, né? Eu saberia onde olhar. Esse tipo de raciocínio de, olha, eu ordeno e daí fica mais simples tomar decisão, é bom. Porém, para ordenar me custa quanto? N log N, onde N é o tamanho, o número de elementos que eu estou ordenando. E detectar quem é o maior me custa N. É só passar. Tem que percorrer. Então, não me refresca, porque eu vou ter... E claro, isso aqui é pequenininho, né? Mas pensa para um vetor grandão, né? Eu estou lá, um vetor com 1 milhão de elementos, eu estou na posição 542 mil, e daí eu vou olhar um subvetor enorme à esquerda, um subvetor enorme à direita, vou ordenar eles para daí poder resolver com um teste só. Mas para ordenar eu tenho que percorrer eles e fazer algo a mais, né? A ordenação custa N log N. Então, é melhor só percorrer. Mas esse raciocínio é bom, porque tem muitas vezes, se a gente fosse usar o mesmo subvetor várias vezes, talvez ordenar fosse uma boa. Né? O problema é que a gente não vai usar, quer dizer, a princípio pelo menos não vai, né? Porque os subvetores estão mudando. Então, teria essa questão. Mas você acabou de me dar uma ideia, talvez a gente construa algo interessante aqui. Pode perguntar. De ordenar não seria mais eficiente do que a outra? Porque a outra seria quadrática? E a ordenar seria N log N? Não, calma. Acho que causou confusão, deixa eu esclarecer. Ele não está falando, tipo, eu não posso ordenar o vetor não vai me responder nada. Ordenar o vetor inteiro. Porque a questão que eu estou tentando descobrir é, se existe um J dada essa ordenação, dada esse posicionamento, que satisfaz aquilo lá. Eu não posso mudar a ordem dos elementos para achar esse J. Fica claro isso? Então, ordenar o vetor não vai me resolver nada. O que ele falou foi assim, quando eu estou testando os elementos, né, que a ideia da busca por força bruta, né, seria, vou testar cada um dos elementos. O que ele falou quando eu vou testar um certo elemento, no caso 3 aqui, com um determinado elemento, ao invés de olhar para todo mundo à esquerda e todo mundo à direita, procurando quem é o maior à esquerda e o menor à direita, eu poderia ordenar, estando ordenados esses subvetores, eu só preciso olhar para um cara à esquerda e um cara à direita. E o que eu estou dizendo para ele o custo que você paga para ordenar é maior do que a economia que você tem. Por isso que não foi uma boa ideia. Mas em outras situações, em que você ordena uma vez e daí faz muitos acessos, imagina que você não quisesse saber só quem é o maior, né? Você quisesse saber várias informações daquele vetor, daquele subvetor, daí talvez essa ideia funcionasse. Aí você precisa de 2 vetores, não? Um desordenado e um ordenado, para saber eu também gastaria um pouco mais de memória, se eu fosse usar essa ideia. Mas, gente, essa ideia não vai funcionar. Ela pode funcionar em outros aspectos, mas isso não refresca pra gente, certo? Mas você tem razão, se eu fosse usar... Porque eu teria que preservar a ordem original, né? Então eu teria que copiar esses caras para um outro subvetor e ordenar. Então, nesse caso, não funciona mesmo. Mas o que eu quero... mas é bom discutir assim para entender, né, as nuances do problema. Ficou claro para vocês, então, que a gente consegue responder essa questão fazendo essa coisa por força bruta, testando cada um dos elementos? Ficou claro? E ficou claro qual que é o custo dessa abordagem, a princípio? Não esquece ordenar. Esquece ordenar. Só vou testar todos os elementos e para cada elemento eu tenho que olhar à esquerda e olhar à direita. Porque ordenar a gente concordou que só vai deixar mais caro. Não vai, né? Então não tem por que explorar ela. Embora a gente vá discutir uma outra coisa depois. Eu vou dar uma ideia contrária aí. Mas qual que seria o custo desse algoritmo, gente? N quadrado, né? Porque eu tenho que testar N elementos, são N candidatos a serem pivô. Onde N, gente, eu estou chamando de N R menos P mais 1, né? É o tamanho do vetor, só para simplificar.
Então, eu tenho que testar todos os elementos, para cada elemento eu tenho que percorrer o subvetor à direita, o subvetor à esquerda procurando o maior elemento, o subvetor à direita procurando o menor elemento. Né? Então, n quadrado. Pô, partimos de uma solução n quadrado. Sabemos resolver, mas não é meio frustrante? Quando eu me deparei com esse problema, eu fiquei meio frustrado, porque eu olhei e falei, caramba, eu sei separar um vetor, tipo, dado um pivô, eu sei separar um vetor em tempo linear. A gente estudou isso. Agora, você me dá um vetor, tá só me perguntando, ele está separado? E eu só sei determinar isso em tempo n quadrado, eu fiquei meio revoltado. Mas dá para fazer melhor, tá? E eu quero ver se a gente consegue brincar com isso. Vejam, eu avisei no início, né? Eu não estou fazendo questão de prova aqui, tá? Não quer dizer que o raciocínio não vai ser útil para a prova, mas eu estou aproveitando para discutir questões interessantes com vocês, tá? Então, vamos ver se a gente consegue elaborar uma ideia mais legal em torno disso. E eu vou pegar esse exemplo, né? 1, 4, 3, 2, 5, 6. Imaginem o seguinte. A sua ideia ela teve um ponto bem bom que você percebeu o seguinte, olha, eu não preciso saber olhar para todos os elementos à minha esquerda ou todos à minha direita. É o maior à esquerda ou o menor à direita que determina se eu sou válido como pivô ou não sou. Né? A origem da sua ideia de sugerir ordenação era porque, olha, estando ordenado eu sei para qual cara olhar. Né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, um pré-processamento. Vamos ter aqui, esse é o meu vetor original, vamos ter dois vetores auxiliares aqui. Tá? Um vetor auxiliar eu vou chamar de maior antes, o nome dele é o maior antes, e o outro é o menor depois. Vamos passar aqui marcando para cada posição quem é o maior antes. Para cada posição. Então eu tenho aqui, olha, posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Quem é o maior antes do 1? Ninguém, né? Isso já me traz um problema, porque eu tenho que ter algum jeito de indicar que está vazio ali. Mas como eu estou no pseudocódigo aqui, eu vou colocar só um X assim de tipo lixo. Não vou me preocupar com esse detalhe de implementação, porque a gente está discutindo o algoritmo, como resolver o problema. E de fato, para qualquer vetor, nunca vai ter ninguém antes da primeira posição. Então esse cara nunca vai ser relevante. Né? Qualquer elemento que tiver aqui, né, não precisa ser 1. Qualquer elemento que tiver aqui não vai ser desclassificado por quem está antes dele, só por quem está depois. Então esse cara não interessa. Né? Mas beleza, coloquei um X ali. Quem é o menor antes do 4? É o 1, né? Pô, aí ficou fácil, né? Antes do 4 só tem um elemento, pega ele. Quem é o menor antes do 3? O maior, desculpa, o maior antes. É o maior antes e o menor depois. Sempre me quebra a intuição. É o 4, né? E olha que bonito. Eu consigo fazer isso sem pagar o custo grande de percorrer o subvetor inteiro. Porque olha só, como que eu descubro que o maior antes do 3 é o 4? Eu pego esse cara, que é o maior antes do 4, então ele é o maior de tudo até o início. E esse cara, eu olho para os dois e pego o maior deles. E daí eu coloco aqui o 4. Percebem que eu consigo descobrir isso aqui comparando só dois elementos e não percorrendo tudo toda vez? Eu falo que a otimização prematura é a origem do mal e faço isso, né? Mas notem que numa passada no vetor, ó, daí eu vou querer saber quem é o maior antes do 2. Ou era o maior que já estava, que era o maior do prefixo, ou é o 3. Porque a única diferença entre o prefixo do 2, entre quem está antes do 2 e quem está antes do 3, é o próprio 3. O resto são os mesmos caras. Então o maior antes do 2 é ou esse cara ou esse cara. É o maior dos dois, no caso, é o 4. Mesma coisa aqui, quem é o maior antes do 5? Ou é o maior entre o 2 e o 4. Então é o 4. Quem é o maior antes do 6? Daí vai ser o 5. Certo? Então percebem que numa passada pelo vetor eu consigo descobrir quem são os maiores, o maior antes de cada um. Tempo linear? Vocês notaram que isso aqui tem uma cara de PD que a gente usou lá na aula de soma do segmento de soma máxima? Né? Tipo, ao invés de ter que ficar toda hora percorrendo o subvetor inteiro, né, à esquerda, tipo 5, para decidir quem era o maior antes do 5, eu não tive que olhar se era o 2, o 3, o 4, o 1, não. Eu olhei quem era o maior antes do 2 ou o 2 e peguei o maior dos dois. Só isso.
Então, numa passada eu consegui fazer isso, vamos fazer o oposto aqui, eu vou para cá agora, né? Porque como eu estou querendo o menor depois, vai construindo assim. Quem é o menor antes do 6? X, não tem ninguém, né? Quem é o menor antes do 5? 6, é o único. Quem é o menor antes do 2? É o menor depois, não é antes, é depois, perdão. O menor depois do 2. Ou é o 6 ou é o 5. O menor deles é o 5, então... Certo? Mesma lógica, só que complementar. Deixa eu ver se... Peraí que... Tá ficando muito desalinhado isso aqui. Aqui. Quem é o menor antes do 3? O menor depois, perdão. O menor depois do 3. Ou é o 5 ou é o 2. Então, é o 2. O menor depois do 4, ou é o 3 ou o 2. É o 2. O menor depois do 1, ou é o 4 ou é o 2. É o 2. Confere? Em tempo linear, eu calculei quem é o menor depois de todos. Né? Isso quer dizer, gente, que agora, com essa informação e essa informação, eu consigo passar uma única vez pelo vetor. Eu vou pegar uma outra cor para destacar isso. Ó. Eu vou passar uma única vez pelo vetor e vou olhar se eu satisfaço aqueles critérios só comparando com esses dois caras aqui. Em tempo linear eu preenchi esse, em tempo linear eu preenchi esse, e agora em tempo linear eu vou fazer as duas comparações que importam. O 1 não se compara com o x, porque era a primeira posição, whatever. O 1 é menor do que o maior que vem depois dele? É. Então 1 é solução. Pronto. Se o 1 não fosse, vamos seguir. O 4 é maior ou igual do que o maior antes dele? É. Está no páreo. O 4 é menor do que o menor depois? Não é. 4 não é solução. O 3, mesma coisa. O 3 é maior do que o 4 que é maior antes dele? Não é. Então 3 não é solução. Fez sentido, gente? Vocês estão com uma cara de que isso não é trivial. Não é trivial mesmo. Não. Tem alguma pergunta para algum ponto específico? Não, eu só queria perguntar a ordem. Vai ser N? Vai ser N. E isso, aproveitando, isso é uma questão de análise de algoritmos no geral, né? Quando eu falo em ordem, é justamente porque eu estou ignorando a constante. Então, assim, passar 3 vezes por um laço sem ser alinhado, por um vetor, perdão, sem ser alinhado, né? Percorri o vetor aqui, percorri aqui, n mais n mais n dá 3n. É proporcional a n. Não vai dar n quadrado, vai dar um n com uma constante um pouquinho maior. Mas é proporcional a n. Sempre pensem, eu acho que lá em AED1, eu acho que esse era o melhor recurso que eu conseguia para fazer essa distinção, tipo assim, por que eu não me importo com constante, coisa assim, sem entrar em muito formalismo. É assim, pensa, se eu dobrar o tamanho do vetor de entrada, então meu vetor de entrada tinha tamanho 1000, agora tem tamanho 2000. Eu pagava aqui, eu tinha que passar uma vez aqui, eu pagava 1000. Outra vez eu pagava 1000, proporcional a 1000, que eu quero dizer, né? E depois outra vez eu pagava 1000. Eu pagava 3000, né, operações entre aspas, sabe? Mas faz sentido? Tipo, no laço. Se eu dobrar, agora é 2000, né? O meu vetor tem tamanho 2000. Percorrer ele uma vez vai me custar 2000. Percorrer de novo, fazendo outro processamento, vai me custar 2000. Percorrer uma terceira vez vai me custar 2000. Meu custo foi de 3000 para 2000 mais 2000 mais 2000, 6000. Percebe que meu custo dobrou? Então, o meu padrão de crescimento é de uma função linear. Se quando eu dobro o tamanho da entrada, o meu custo dobra, o meu padrão de crescimento é linear. Se a gente pega um algoritmo quadrático, fica nítido que quando eu dobro, fica vezes 4 o meu custo. Meu custo não cresce linearmente. Então, se você quer separar o que é constante, né? Porque isso confunde, mas tem 3 laços e ainda é linear? Sim, ainda é linear. Pensa o que acontece quando a sua entrada muda de tamanho. Sua entrada tinha tamanho 1000, agora tem tamanho 2000, agora tem tamanho 4000. Num algoritmo linear, o custo seu total vai dobrar e depois dobrar de novo. Num algoritmo quadrático, ele vai fazer ao quadrado, vai fazer vezes 4, depois vezes 16, tá, no total. Tá? Então, esse é o artifício que eu costumo usar para separar isso, sem entrar em análise assintótica, mais formalismo e tal. É perceber o que acontece quando a gente dobra o tamanho da entrada. Tudo bem, gente?
Não estou falando que isso aqui é fácil não, tá? Tanto que a gente usou recursos lá típicos da PD e tal, que eu só achei bem interessante, sabe? É um problema que a gente já estudou como fazer a separação, e vejam que identificar se um vetor separado não é trivial. Fazer com a versão quadrática é mais simples, né? É uma coisa mais força bruta ali, mas se eu não quero fazer o quadrático, eu precisei lançar mão de memória adicional e de um pré-processamento. No fim eu ganho muito em eficiência de tempo, mas eu estou gastando 2 vetores auxiliares aqui para fazer isso. E o pior, pelo menos eu não sei fazer com menos do que isso. Você não conseguiria fazer com só um vetor adicional, já que é uma resposta de sim ou não? Então se você encontra um positivo, sim, então... Muito bem, eu consigo reduzir meu custo de memória, porque vê se é essa a ideia que você está colocando, assim, olha, para dar certo, gente, tem que passar no teste do maior antes e do menor depois, né? Então eu posso ter só um vetor adicional, eu percorro o cara e vou testando só isso aqui. Os que fracassarem no teste já caíram fora. Os que passarem, daí eu calculo o menor depois e faço o teste num segundo momento. Não era isso? O que você estava pensando em fazer? Tipo, eu passei no maior antes, normal. Ok. No menor depois, eu não preciso de um vetor, eu só preciso de um índice. Muito bom. Muito bom. Então... Porque aí, por exemplo... Então dá para fazer em O de 1. Dá para fazer memória O de 1. Muito bom, dá mesmo. Não, mas não é só economizar um vetor, você economiza os 2 vetores. Dá para fazer em O de 1. Muito bem. Boa. Deixa eu tentar... Deixa eu tentar desenvolver mais isso aí. Muito bom. Olha só. Vocês entenderam a ideia de quando eu estava percorrendo aqui, como eu preenchi esse cara? Né? Tipo, eu sempre vou olhando a setinha, né? Quem é o maior antes do 3, né? Da posição 2 aqui, né? Antes do elemento 3. Bem, ou é o 4 ou é o 1, é o maior dos dois. Né? É essa lógica que a gente usou. Ao invés de eu carregar, eu construir esse vetor inteiro, eu posso ter uma variável local aqui, uma variável simples, tá? Que eu vou chamar de maior antes também, mas é só uma variável. Para o 1 não importa, então o 1 não passa por esse teste. Mas para o 1 não importa, mas por exemplo para o 4 aqui que está na segunda posição, esse maior antes ele vai começar recebendo 1. Então, na hora que eu vou testar essa posição, o maior antes tem esse valor. Tudo bem? Só estou tentando economizar a memória. É aquela lógica, mas eu estou tentando economizar a memória. Daí, o 4 ou passa ou não passa no teste. Se não passou, eu descarto ele. Se passou, ele fica vivo para eu testar depois o menor depois. Beleza, vamos supor que o 4, no caso, o 4 passa no teste. Nesse primeiro teste ele passa, né? Porque quem está antes dele é menor que ele. Então, o 4 passou no teste, beleza. Daí eu vou testar o 3. O 4 ficou lá guardado. Eu vou testar o 3. Antes de fazer o teste do 3, eu atualizo esse cara. Né? Quem que é o maior antes do 3? Bem, é o maior entre o 1, que era o que estava aqui, e o 4, que é quem veio logo antes. Então, até dá para escrever que fica mais claro aqui, ó. Eu posso falar assim, olha, como que eu vou atualizar essa variável? O maior antes, sempre que eu avanço na minha iteração, eu avanço para o próximo elemento, ele é igual ao max entre o próprio valor dele e o v i menos 1, sendo o i o índice que eu estou andando. Só tem que tomar cuidado nas condições de contorno lá, porque o 0 não tem ninguém e tal, né? Tudo bem? Faz sentido? Era isso que você tinha pensado, né? Ok? Então percebam que daí eu prefiro isso aqui para entender a lógica, tá? Eu acho que isso aqui ajuda a entender a lógica. Mas depois se eu quero colabar o vetor, eu posso fazer aquilo. Né? Eu não mantenho todo mundo ao mesmo tempo. Eu usei o 1, né? O 1 era o maior antes do 4. Usei ele, já testei o 4, agora eu já atualizo para o maior antes ser o maior antes do 3. E assim por diante. Toda iteração eu vou atualizando para não precisar não precisar gastar mais memória. E depois que eu fui, né, eu faço a mesma coisa com o menor depois. Começo de lá e o menor depois vai ser equivalente a isso. Né? O menor depois vai ser igual ao mínimo entre o valor dele e o valor do i mais 1. Eu vou do fim para o começo. Então dá para não precisar desses vetores.
Dito... Mas como é que você faz o teste? Então, aí que eu acho que é isso que você está perguntando, eu ia comentar. Dito isso, tem uma nuance. Para que o cara passe no teste, para que ele seja um J válido, ele tem que sobreviver aos 2 testes, certo? Então, em algum lugar da memória, eu tenho que guardar o fato de que o 4 passou no teste do maior antes, para saber que ele vai ser testado depois. E em algum lugar eu tenho que saber que o 3 já morreu antes e ele não vai ser testado. Percebe? Então, embora eu consiga fazer o teste na ida, sem gastar a memória proporcional ao tamanho do vetor, e o teste na volta, sem gastar a memória proporcional ao vetor, eu preciso de pelo menos 1 bit por elemento para saber se o cara sobreviveu ao primeiro teste, e daí é porque ele tem que sobreviver aos 2. E eu preciso dessa memória. Então, infelizmente, até onde a gente sabe, né, até onde a gente chegou aqui, a gente gasta memória adicional sim, a gente pode economizar o volume maior de memória, mas ainda vai ter um gasto de memória de pelo menos 1 bit por elemento ali, que é um custo proporcional a n. Então a gente não se livrou da memória proporcional a n. Eu não sei se eu entendi errado, mas tipo, você Pode perguntar. fazer Perdão? Você está querendo achar todo J ou apenas um J? Apenas um J. Tá. Isso. É só fazer um if e... Ah, Se isso daí fosse um for, você vai estar percorrendo ele posição por posição. Você faz um if com os dois e Não. vai pro for. não, ó, é bom você levantar essa dúvida, porque se eu tenho esses 2 vetores calculados, você tem toda a razão. Tipo, eu dado um único laço, tipo assim, eu já calculei esse cara, já calculei esse. Aliás, eu não sei se eu deixei isso claro, então, para todo mundo, ó, por que a gente está tendo essa dor de cabeça extra, assim? Se eu pré-calculei esse e pré-calculei esse, eu só preciso fazer um for passando por aqui daí. E daí, para cada elemento, vamos dizer para o 2. Eu testo se ele é maior do que o maior antes e ele é menor do que o maior depois. Ele tem que passar nesses 2 testes. E daí acabou. Daí, ou ele é ou não é, eu já descarto. É isso que você está dizendo, né? E isso está certo. Se eu pré-calculei os 2. O problema é que quando eu tento economizar memória, eu não vou ter esse vetor inteiro pré-calculado, nem esse vetor inteiro pré-calculado. Eu só vou ter o vetor da posição corrente, porque eu sempre atualizo a posição. Olha, quando eu falo esse update maior antes recebe o max entre maior antes e VI menos 1, o que eu estou dizendo é, eu não tenho um vetor aqui. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 1 aqui. Um cara guardando a posição do 1, que é o maior antes do 4. Quando eu vou para a próxima iteração, eu destruo esse cara para construir esse. Então eu só tenho um desses caras vivos por vez. Mas eu não estou entendendo como é que isso é um problema. Não, deixa eu dizer aí onde que vem o problema. Esses caras andam da esquerda para a direita, e eu não deixei isso claro o suficiente mesmo. Esses caras andam da esquerda para a direita, concorda? Né? Tipo, o maior antes ele é construído sempre olhando para o i-1. Né? O maior antes vai ser o valor dele e o valor do i-1. Então eu vou construindo ele assim. Esse cara anda da direita para a esquerda. Eu não consigo construir ele da esquerda para a direita. Então eu não consigo simultaneamente estar com esse cara aqui, por exemplo, vivo, né? Tipo, só com essa lógica de que assim, se eu estou economizando memória, só tem um cara desse vivo por vez. Né? Eu estou nessa iteração, esse cara está vivo. E eu queria fazer o que você falou, eu queria fazer o teste das 2 condições ao mesmo tempo. Só que esse cara não está vivo nesse momento. Esse valor, o valor do menor depois não existe nesse momento. Para esse cara. No máximo, se você estiver construindo ele junto, você vai estar no 5. Porque ele vai estar vindo da outra ponta. Você nem conseguiria construir ele junto. Se eu tentar construir ele junto, eu vou perder em eficiência de tempo depois, porque eu teria que, tipo, vir até aqui para construir esse cara, mas daí eu quero desfazer, eu quero andar para trás, e eu não consigo andar para trás. A regra que eu faço é só num sentido. Eu não consigo, tipo... Imagina que esse cara aqui eu estou construindo andando da esquerda para a direita, que é o jeito que a gente pensa normalmente mais fácil. Então eu consigo manter esse cara andando junto com o laço do teste, isso tudo funciona. Esse cara não existe. Para fazer ele existir, eu tenho que calcular da direita para a esquerda. Para fazer ele existir sem gastar memória, eu teria que começar dali, daí fazer o 6, daí eu atualizo para cá como sendo o menor entre o 6 e o valor do 5, daí atualizo para 5, e daí o menor entre o 5 e o valor desse cara aqui que é 2, atualiza para 2, e daí eu obtenho esse cara, e daí eu faço o teste. Na próxima iteração, esse cara andou para cá. Na próxima iteração eu vou estar olhando para esse cara aqui, e eu estou com o valor errado aqui.
e eu não consigo recalcular isso. Eu só consigo, para recalcular isso, eu tenho que voltar do começo. Eu não consigo só dar um passo e desfazer. Ou eu consigo, peraí. Não, eu não consigo. Será que eu consigo será que eu consigo desconstruir isso aqui? Não, porque imagina que o 6 é um 2. Não, professor, para desfazer isso, você vai gastar o tamanho do vetor. Não, mas é que você está pensando para desfazer, eu recalcular, né? Mas será que eu não consigo, tipo, imagina que eu estou nessa posição, ó, eu estou no 2. Imagina que eu vim calculando, cheguei até aqui. Daí eu quero andar para trás. O que eu faço? A regra de construção para chegar nesse 2 foi olhar para pegar o menor entre esse cara e esse. Quando eu olho que esse cara é um 4, eu já sei que esse 2 não derivou do 4, ele derivou de alguém que vem antes. Então eu sei que eu posso reconstruir um 2 aqui. Mas você não tem esse 2. Não, mas eu tenho esse cara aqui. Imagina, ó, eu tô vendo se eu consigo andar da esquerda para a direita nesse segundo subvetor. Imagina que eu estou no 2, eu olho para lá e falo, olha, como que esse 2 foi construído a princípio? Ele pegou o menor elemento entre aqui e aqui. Daí eu olho para cá. Não, eu não vou conseguir. Infelizmente, não dá. Gente, só para falar, just for fun, a gente entrou nesse buraco de coelho aqui e, assim, a gente tá indo muito mais longe do que eu tinha planejado. Não era essa a ideia, tá, gente? Era só mostrar para vocês que a gente saía de um n quadrado e com um pouquinho de raciocínio a gente chegava num linear. Não era pra gente sofrer toda a eternidade para tentar conseguir eficiência linear em memória, tá? Desculpa. Inclusive, deixa eu... Se vocês conseguiram entender como a gente faz o quadrático, tá, com força bruta, e conseguiram pegar a ideia num nível legal de como a gente, calculando esses 2 caras, consegue fazer o linear, tá excelente, tá? Isso aqui é coisa de gente de pesquisa em algoritmos que não aguenta, tá? Não precisa sofrer nisso aqui, de verdade, não percam, por causa do detalhe, perdeu Se vocês conseguirem enxergar esses 2 passos anteriores, tá muito bom, tá? Alguma dúvida? Alguém te levantar a mão? Eu ia perguntar que, tipo assim, se ele vai percorrendo o vetor 1 por 1, para fazer o primeiro vetorzinho ali, que no caso pegaria aqueles que são válidos olhando da esquerda para a direita. Ok, tipo, imagina que eu estou indo para lá e eu estou comparando com o maior antes para saber. Beleza. Se pegar o índice, somente dos vetores que são válidos. Das posições que são válidas. E criar um vetorzinho com esses índices e com a quantidade o valor máximo antes deles. Depois seria só verificar o valor máximo antes deles. Ou seja, eu não teria que criar um vetor de tamanho N. Novamente. Porque na hora de ir da direita para a esquerda, você só teria que ver o valor máximo naquela posição de índice. Não sei se deu para... Eu acho que eu discordo de uma parte do que você falou, mas eu acho que a outra parte salva. Assim, se você está criando um vetor... um vetor ali, uma lista ligada. Vamos pensar numa lista, pode ser construída de várias formas, mas uma lista só com os sobreviventes da primeira passada, acho que é isso que você está dizendo, eu nem preciso guardar quem é o maior antes, porque eles já são os caras que sobreviveram ao teste do maior antes. Então você tem razão, olha, ele derrubou o nosso custo, a nossa eficiência de memória de linear para dependente do número de caras que passou no primeiro teste. A gente só vai gastar memória adicional para os que sobreviveram ao primeiro teste. Né? Então eu tinha pensado em fazer no limite, tipo assim, gasta 1 bit por elemento, para dizer passou ou não passou. O que você está dizendo é uma outra abordagem que eu acho que é até mais interessante. Olha, só salva os que passaram no primeiro teste. Mas aí o que eu falei que eu discordo de você é que você nem precisa guardar o maior antes deles. Você só salvou o que passou no primeiro teste, eu já sei que ele passou no primeiro teste. Daí eu volto com eficiência constante de memória, porque eu vou transformando um no outro, a fórmula complementar a essa, né? Vou vindo voltando, só que eu vou na hora que eu chego no índice certo, eu testo aquele cara. Só de acordo com essa listinha que você construiu para mim. Inclusive essa listinha vai ser uma pilha, porque eu vou colocando os caras da esquerda para a direita, mas eu vou tirar da direita para a esquerda, para eu saber quais são os caras. Então eu vou olhar do fim para o começo, né? Quais caras que eu tenho que olhar na segunda passada. Tá? Então, isso não melhora a nossa eficiência de memória na análise de pior caso, porque no pior caso pode ser que todo mundo passou no primeiro teste, mas na prática deve ter um desempenho muito bom de reduzir, né, porque eu estou supondo que achar um cara não é trivial. Então não deve ser tantos que tem assim na maior parte das instâncias. Então é um jeito de atacar o problema assim. Bem boa.
Professor, o problema que a gente estava falando de tentar reconstruir, por exemplo, no 5 e pro 6 ali. Você sabe o 5. Perfeito. Mas você sabe que o 5 foi atualizado, você não sabe o 6. Eu não sei o que tem, exatamente. É isso que eu achei que ia dar, e daí eu pensei, não, né, é o seguinte, que ele está falando, só por curiosidade, quem está nessa buraco de coelho com a gente, aqui, ó, quando eu olho para cá, ó, esse cara, ele foi construído como? Ele foi construído pegando o menor entre esse e esse. Né? Entre o menor valor que eu tinha antes, que era o menor desse subvetor inteiro, estava guardado nessa variável, e pegando o próximo cara. Então, concordam que o menor desse subvetor inteiro é o menor que eu tinha antes e o menor desse, é o menor entre os dois. E como eu olho aqui eu vejo 2, e daí aqui eu olho eu vejo 4, eu sei que o 2 não pode ter vindo daqui. Então eu já deduzo que, olha, o menor desse subvetor é 2. Né? Eu consigo fazer o caminho reverso, nesse sentido. Tá? No entanto, quando eu chego na hora que eu atualizei, por exemplo aqui, esse 5 foi construído a partir do menor desses dois. Né? Esse valor eu não tenho mais, estou tentando reconstruir esse valor, estou tentando andar ao contrário. Quando eu olho que aqui tem um 5, eu olho e falo, pô, esse 5 pode ter vindo daqui. Mas aí eu não sei qual valor veio aqui. Eu sei que o 5 veio daqui. Aqui pode ser qualquer coisa maior ou igual a 5. Porque esse cara é o resultado da função mínimo entre o que estava antes e esse cara. E se eu tenho um parâmetro 5 na função de mínimo, o outro parâmetro é qualquer coisa maior ou igual a 5. Então eu não sei como reconstruir esse cara em tempo constante. Então andar ao contrário realmente acho que não dá. Mas bem observado. Eu tive esperança que dava, mas não dá mesmo. Então o melhor que a gente consegue fazer seria fazer um teste por vez, um teste indo, um teste voltando, guardando quem passou no primeiro teste com um bitzinho por elemento, é um jeito de tentar otimizar, ou guardando só os que sobreviveram numa lista, numa pilha, e daí a gente, na volta, a gente vai construindo todos esses caras, né, em tempo linear, mas a gente só para fazer o teste dos sobreviventes. Gente, de novo, reforçar. A gente foi mais fundo do que eu tinha planejado aqui, então, se conseguiram entender o n² da força bruta, ótimo. Quer dizer, bom, daí conseguiram entender o n² da força bruta e entenderam que pré-calcular isso aqui e isso aqui, pré-calcular, sem economizar memória, sem nada dessa loucura, pré-calcular os dois, a gente consegue um linear excelente. Tá? Era até aí que eu planejava ter ido, o resto foi perda de foco minha aqui. Tá? Então, de raciocínio de algoritmo já está excelente, assim, já está sobrando, tá, gente? Mas eu vou aproveitar, já que eu me perdi nisso, para reforçar para vocês. É sobre isso, tá, gente? Não é sobre um conteúdo específico, não é sobre decorar uma árvore AVL ou decorar um merge sort, tá? É bom ter essas ferramentas na mão, porque quando você já viu elas uma vez, fica mais fácil quando você reconhece uma coisa parecida e tal, né? A primeira vez sempre é mais difícil e tal. Mas é sobre a gente ter tantas ferramentas e referências, né? Conhecer tantos algoritmos e estruturas ali, que a gente já tem uma base, que a gente consegue olhar para um problema e quebrar a cabeça nele e propor algoritmos não triviais, tá? Esse que é o objetivo final desses cursos AID1, AID2, PAA para vocês, tá? Então, por isso que, esse problema é importante? Not at all. Mas é legal. Tá? Fez a gente quebrar a cabeça. Esse que às vezes nas aulas tem tanto conteúdo, né, que eu tento deixar isso claro, mas às vezes não fica óbvio. Assim, é sobre isso, tá? É sobre a gente ter ferramentas, porque a gente não vai inventar a roda, sabe? Se você nunca viu um heap na vida, lembra de heap lá de AID1? Você não vai chegar numa hora que você tem um problema, que você está tentando fazer a melhor solução possível para ele e criar um heap ali na hora, sabe? Pouquíssimos entre nós, né, teriam essa capacidade. Então a ideia, você já conhece, já tem as ferramentas para não ter que dar saltos lógicos tão grandes. Mas a ideia são saltos lógicos, é construir. É a questão dedutiva. Mas tendo mais ferramentas, a gente faz deduções mais longe. É meio que essa a ideia.